Olá a todos os amigos do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias, gravando logo na sequência o comentário anterior, da carta, da mensagem da CNBB ao povo brasileiro. Uma mensagem um pouco fraca, estranha, ambígua, filo socialista, atreveria a dizer. Mas isso nem é o pior que aconteceu. Aí você pode estar pensando, Augusto, você está falando de algo pior que a análise eclesial, de análise conjuntura eclesial da Inapaz? Sim. Algo pior que aquela mensagem filo socialista da mensagem ao povo de Deus? Ao povo brasileiro? Sim. O que pode ser pior do que isso? A notícia é do Vatican News, tá? E diz o seguinte: CNBB, diferentes igrejas para uma celebração interreligiosa. A Assembleia Geral da CNBB aprovou nesta quarta-feira o regulamento por ampla maioria. E o artigo é de Silvonei José, Padre Modino, Aparecida, Vatican News. Vamos para o trecho que a própria Vatican News botou no Twitter, o pessoal printou e gerou polêmica, certo? Então, aí vai ficar claro, do porquê que essa notícia é o pior. Não sei se captou o som aí, mas tá para chover aqui em Curitiba. No final da segunda sessão da 60ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, o episcopado brasileiro recebeu representantes de diferentes igrejas para uma celebração interreligiosa. E igrejas está em maiúsculo aqui, diferentes igrejas. A celebração interreligiosa, que é uma tradição realizada durante as Assembleias Gerais da CNBB, que tradição. Tradição católica que não é, mas tradição. Foi presidida pelo bispo emérito de Cornélio Procópio, Paraná, Dom Manuel João Francisco, presidente da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da CNBB. Para Dom Manuel, tem que ler isso mesmo, editor? Tem que ler isso. Para Dom Manuel, esses movimentos são muito importantes e significativos, pois criam afeição e proporcionam conhecimento. Aí vamos lá, abrindo aspas aqui. Refletem a comunhão entre as várias religiões e de toda a humanidade. Todas as religiões são expressões de Deus e todas buscam fazer o bem e espalhar o bem. Podemos e devemos nos reunir e trabalhar pela paz, pela humanização, para criar um mundo em que se possa viver em plenitude. Fecha aspas. Então, bom, gente, o que comentar disso, certo? O que comentar disso? De onde é que veio isso? Veja, alguns católicos podem estar mais familiarizados com a questão da crise da igreja, que teve, digamos, um ponto de abertura no Concílio Vaticano II. Ou seja, já vinha crescendo uma crise na igreja, com uma nova teologia, por exemplo. Veio o Concílio Vaticano II. Por mais controvérsias, debates, por mais que esse concílio esteja em disputa na questão da igreja, uma coisa que é inegável, é que a praxis da igreja quanto ao ecumenismo e quanto ao reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, ela mudou. O reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo se transformou em democracia liberal, condenada pela igreja anteriormente. E o ecumenismo ele se tornou irenista, porque toda essa nova teologia ela tem o seu fundo humanista, que castra o plano sobrenatural da graça. Certo? O problema desse tipo de frase é o seguinte: se todas as religiões são expressão de Deus e todas buscam fazer o bem, que é uma teologia típica do Karl Rahner, se todas
o pressuposto oculto delas, o pressuposto tácito desse tipo de afirmação é o seguinte: não existe a verdadeira religião. Esse é o problema. E como não existe a verdadeira religião, todas as religiões elas têm o seu poção de sabedoria, então elas têm que conversar aí para o bem da humanidade. Veja que o negócio está muito horizontalizado. Está muito horizontalizado. A gente não sabe bem como é Deus, etc., mas a gente quer um mundo melhor e que os seres humanos convivam bem. Então, todas as sabedorias das religiões têm que conversar para a gente conseguir fazer esse mundo melhor. Esse discurso, como eu falei numa palestra anterior, e volto a repetir aqui nesse Isa Notícias, todo esse discurso, ele seria verdadeiro se não fosse um fato que aconteceu na história. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo encarnou no seio de uma virgem, cresceu e pregou o Evangelho, que é a boa nova, né? O Evangelho significa boa nova. Deixou para nós o Espírito Santo, né? Uma vida da graça, e fundou uma igreja para guardar a sua revelação e a fé que vem com ela, né? Que a gente chama de depósito da fé, né? Os padres da igreja falam do depósito da fé. Diante disso, nós, a Igreja Católica, tem a visão verdadeira de Deus. Por quê? Porque ela é a guardiã da revelação de Deus. Então a religião católica é a verdadeira. Então o ecumenismo para a Igreja Católica não é só, não, vamos conviver bem aqui harmonicamente. Não, a questão é a seguinte: nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que todas possam ser salvas. Porque esse foi o projeto de Deus para a humanidade. E esse humanismo, essa ideologia humanista aí, que parasitou a igreja de um jeito após o Concílio Vaticano II, muito enraizada nas teologias de Karl Rahner, Jacques Maritain, né? Eles negam essa verdade de fé que tipo assim, que existe uma vida sobrenatural da graça e que a ponte que é Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja e nós somos membros. Portanto, quem está fora da igreja católica está numa situação complicada aí para a sua salvação, para dizer no mínimo, né? Aí, esse tipo de doutrina, por exemplo, né, contradiz aquele adágio famoso da tradição famosa da igreja: fora da igreja não há salvação. Porque o pressuposto disso aqui, todas as religiões são expressão de Deus, é o seguinte: não, eu posso ser salvo através de outras religiões. E isso é falso. Isso é herético, né? O magistério da igreja já condenou esse tipo de coisa. Você veja como é sutil o negócio. Como é sutil. Esse humanismo, ele é sutil. Tá? Nessa altura do vídeo, eu programei o seguinte: eu vou fazer um react do missionário Daniel Silveira Fonteneles Linhares. Ele tem um canal no YouTube, 105 mil inscritos. Ou seja, ele tem 10 vezes mais inscritos do que a gente, né? E o vídeo em questão, né, que vai rolar aí na telinha, graças ao talento do nosso editor, chama-se novamente algo grave da CNBB. Né? É sempre aquele título para despertar curiosidade, gatilho e tal. Então, mas enfim, né? A pessoa, algo grave da CNBB, o que é agora? Tal, diz logo. Mais patifaria ecumenista, idealista da CNBB e tal. Né? Mas vamos lá. Veja, ele está do nosso lado, né? Então o missionário Daniel, ele está do nosso lado, mas parece que ele não está entendendo o jogo. E é isso que eu vou tentar explicar através desse react. Vamos lá. Veja que absurdo. Agora eu vou mostrar para vocês qual é o pensamento católico. Qual é o pensamento católico diante disso? Diante disso que ele está falando daquela frase do Dom Manuel. Tá? Só para
contextualizar. Era que eu peguei pesado, que eu chamei alguns bispos da CNBB de modernistas e de estar pregando heresia. Agora eu estou mostrando para vocês no Vatican News. E aí, eu estou mostrando para vocês aqui algo absurdo. Dizendo que todas as religiões são expressão de Deus. Que conversa é essa? E que todas buscam fazer o bem, espalhar o bem. Da onde que propagar heresia é fazer o bem para alguém, gente? Propagar mentiras é fazer o bem para alguém? Falar de Deus diferente da Igreja Católica é fazer o bem? Me diga aí. É interessante, né? Que eu já estou fazendo react desse vídeo já a partir dos 3 minutos e pouco, que ele gasta todo um tempo para responder, né, os seus inscritos que reclamaram com ele, você está sendo desrespeitoso com o bispo, etc. Mas a situação é mais ou menos assim, né? Digamos, você tem lá um professor de matemática que te ensina que 2 mais 2 é 5. Né? E aí você vai lá, né, vê esse professor de matemática ensinando errado, aí você vai lá e faz um vídeo, 2 mais 2 não é 5, é 4. E aí o cara vai lá e coloca, você está desrespeitando o professor. Você lá é matemático para poder desrespeitar esse professor. É mais ou menos assim, né? A analogia que eu faço é mais ou menos essa. Ou seja, é uma heresia, sim. O modernista, ele não... O modernismo, né, ele carrega consigo a característica do imanentismo. Então eles não acham que Deus existe um Deus transcendental. A visão deles é mais panteísta do que propriamente... Não tem visão sobrenatural. Né? O modernismo elimina tudo isso. E eles também são relativistas, por isso eles dizem, não, tem que dialogar, etc. Dialogar pelo diálogo. Né? Não, o diálogo é um método para você chegar à verdade. Onde da troca de ideias e com um compromisso honesto pela verdade, você tenta, né, enxergar melhor a realidade que você está inserido, né, a realidade da sua vida, etc. Isso é o correto diálogo. Mas não, vamos dialogar. Não, dialogar o quê? Não, para promover a paz. Não, mas para promover a paz por quê? Não, porque tem que dialogar para promover a paz. E fica nesse... Não sai, entendeu? Tá faltando esse transcendente. E isso aqui é uma prisão modernista. Né? Que a gente tem que se alertar. Agora, volto a dizer, a faceta mais... Porque existe, por exemplo, um humanismo mais escrachado como é o da teologia da libertação. Você consegue perceber ali os socialismos deles, né? A peleguice deles ao Partido dos Trabalhadores, etc. Você consegue perceber. Mas existe, sim, né, um modernismo mais sutil, que são os humanistas. E que se transvestem de católicos. Esses aí já estão mais na Europa, por exemplo. Né? Mas a influência deles a gente não deixa de sentir. Certo? Vamos continuar. Aí, será possível que depois dessa aqui ainda vai ter gente cega defendendo a CNBB? Porque aí já vai ser fanatismo e querer ser cego demais. Né? Tem uma imprecisão aqui, né? Na verdade a frase não é da CNBB propriamente, é do Dom Manuel, né? Que celebrou uma missa ali onde tinha pessoas de outras religiões presentes. Né? Então, só... Mas isso não... É mero detalhe. Né? Defender Vatican News aqui. Cara, eu tô mostrando para vocês aqui. Até o padre Gabriel Vilaverde comentou aqui. Não é o que a igreja ensina, não é o que os santos ensinam. Vão passar pano ainda. Tem gente que é tão cego que não quer enxergar a realidade. E fica dizendo que eu tô pegando pesado, que não sei o quê. Você tá desrespeitando, mostrando que o que está sendo dito está errado. Agora vamos para o pensamento católico. Eu vou começar aqui a refutar isso daí com o Papa Francisco. Se o Papa... Ele vai refutar isso aqui com o Papa Francisco. O Papa em outro momento disse outra coisa, ele entrou em contradição, mas eu vou... Se o Papa Francisco disse outra coisa em outro momento, ele entrou em contradição. Veja que, né, o missionário Daniel, ele não é cego mesmo, né? Porque o Papa Francisco não só disse outras coisas, como também praticou coisas contrárias ao ensinamento verdadeiro católico sobre a religião católica no seu relacionamento com as outras religiões. Tem vídeo de propaganda aí do Vaticano ali que assim, é do católico assim de chorar. Né? Que ele coloca o menino Jesus junto com o símbolo de outras religiões. Assim, nossa, aquilo ali é... Então assim, tem escândalos
Assim, dos últimos papas, é como eu falei, isso aqui é um problema que, após o Concílio Vaticano II, todo papa tem o seu escândalo interreligioso aí pra chamar de seu. Por quê? Porque, assim, adotar a visão do Karl Rahner, dessa coisa, né, de algo interreligioso. Né? Tudo que está por trás disso é a teologia do Karl Rahner. E detalhe, o Papa Francisco é um discípulo de Karl Rahner. Se você entende Karl Rahner, você entende boa parte do papado do Papa Francisco. Foi aluno, tem foto lá do Karl Rahner com o Papa Francisco. Tá? Foi aluno, discípulo do Karl Rahner. Então, tipo assim, não, eu vou usar o Papa Francisco para refutar isso. Vamos lá, vamos ver as frases que ele vai usar do Papa Francisco. E aí eu vou explicar onde é que está o pulo do gato para entender a questão. Vou mostrar aqui para vocês o que o Papa Francisco ensinou aqui. Veja só. Vou começar aqui pela audiência geral do dia 25 de junho de 2014. Certo? Desse livrinho aqui, que eu estou fazendo o estudo dele, pegando a apologética que tiver aqui dentro, eu estou anotando. Certo? Olha só, dia 25 de junho de 2014, página 261 desse livro aqui. Não se pode amar a Deus fora da igreja. Vamos lá. O que é que vocês têm a dizer agora? O que é que vocês têm a dizer? Tá aqui, o Papa Francisco dizendo, dia 25. Não se pode amar a Deus fora da igreja. Captaram? Frase católica, né? Vou dizer, é católica? É, mas é ambígua. Outra frase. De junho de 2014. Não se pode amar a Deus fora da igreja. Vê só. Não se pode viver em comunhão com Deus sem viver na igreja. Ou seja, não está vivendo na igreja não? Então não está em comunhão com Deus não, viu filho? Está fora da igreja? Não tem como amar a Deus fora da igreja não, viu filho? Se liga só. Não podemos ser bons cristãos a não ser juntamente com todos aqueles que procuram seguir o Senhor Jesus como um único povo, um único corpo. É nisso que consiste a igreja. Papa Francisco. O humanismo, como eu falei, né? O humanismo ele erra por um mero detalhe. Né? Como eu falei no início do vídeo. Ele erra por um mero detalhe. Essas frases que o missionário Daniel citou, elas de fato dão a impressão de que o Papa Francisco está defendendo a doutrina de sempre da igreja. Só se pode amar a Deus na igreja, por exemplo, que ele citou. Por que só se pode amar a Deus na igreja? Um católico vai pensar, não, porque de fato a gente recebe o batismo, a gente tem os sacramentos, né? Então, quando a gente está em estado de graça, ou seja, livre de pecado mortal na consciência, ou seja, você sendo um bom católico, né, você está com a vida sobrenatural, né? Você está com a sua alma está com a graça santificante. Então você é capaz de atos sobrenaturais. Então, de fato, só existe caridade na alma do bom católico, do católico que está em estado de graça. E você só consegue amar a Deus pela caridade, por esse estado sobrenatural, né? Então, realmente a frase do Papa Francisco condiz com a tradição e com a teologia católica, né? Só que tem um detalhe. Para Karl Rahner, igreja e cristão e povo cristão não significam a mesma coisa que significa para o católico. É aquela teoria que veio no Concílio Vaticano II do verbo dei, que é outra ambiguidade do Concílio Vaticano II. Né? Que todos os povos têm a semente de Deus, todas as pessoas, os povos, religiões, né, têm, né, a semente de Deus. Né? Se você entender isso, que todas as religiões, que as religiões elas trazem sabedorias e verdades metafísicas, digamos assim, né? Essa frase não está errada, mas existe o sentido herético do Karl Rahner para interpretar ela. que é tipo assim, que é o que o Dom Manuel expressou. Não, todas as religiões são
da vontade de Deus. Ou seja, cada uma tem um pouco da semente. Então, se a gente juntar todas, a gente consegue uma semente maior. Vocês começam a entender? E para o Karl Rahner, igreja é isso. São essas religiões que pregam o bem. Não é a que prega a salvação da alma, é a que prega o bem da humanidade, a paz. Não sei se está dando para entender a sutileza. Editor, está dando para entender a sutileza do negócio? Eles ressignificaram o que significa igreja. E a frase sai ambígua. E é por isso que eu chego assim, então, como é que o Papa Francisco diz uma coisa dessa e faz uma propaganda lá, botando o menino Jesus com as outras? Como é que João Paulo II vai lá e faz um encontro de Assis? Como é que o outro Papa lá, né, beija o... Como é que pode essas coisas? Afirmar uma coisa assim é porque é o sentido da teologia de Karl Rahner. Eles sequestraram termos. Karl Rahner chega ao ponto de dizer o seguinte: se você é ateu, mas você luta pelo bem da humanidade, você é cristão. Embora você não saiba, você é cristão. Não foi isso que Nosso Senhor ensinou. Nosso Senhor diz, para você ser cristão, você tem que ser batizado, né? Você tem que ser batizado, tem que seguir os mandamentos de Deus. Tem que estar em união com a igreja. É isso que Nosso Senhor ensinou. Para você ser cristão, tem que ter a vida sobrenatural. Mas o humanismo, ele nega a existência da vida sobrenatural e naturaliza tudo. Ora, se realmente, se não tem vida sobrenatural, faz sentido você falar das outras fés além da fé católica. Não, é um modo diferente de ver a vida, mas se a gente conversar e dialogar, talvez a gente chegue numa maneira melhor de enxergar. Porque a minha religião só não basta, então eu preciso do contato com as outras ali para a gente trocar ideias e ver se a gente consegue chegar à melhor realidade. E só dá para refutar isso porque Nosso Senhor se fez homem e veio ensinar a verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é essa semente do verbo de Deus, não é isso. É o próprio Nosso Senhor que está lá nos céus, que se encarnou, que nos vai julgar lá. Nosso juízo particular e nosso juízo final. Vocês entendem isso? Então, meu recado aí para o missionário Daniel, né? Para ele tomar cuidado com esse humanismo sutil que torna as frases ambíguas. E vocês vejam, né, o padre Castellani ele chamava a atenção para que a religião do anticristo vai ser o humanismo. Não é que o anticristo vai ser ateu, não, o anticristo não vai ser ateu, ele só não vai ser católico. Mas o anticristo tem tudo para ser religioso. Essa religiosidade humanista, sabe? O anticristo tem tudo. Por quê? Porque é realmente uma artimanha sutil. Ela consegue se passar por cristã. Ela consegue enganar os cristãos. Porque ela é muito sutil. Porque se o humanismo está certo, realmente as religiões elas têm que se conversar, cada um respeitar a outra, né, em torno do bem comum. Tal. A salvação da alma é secundário, é mero acessório. É isso que acontece. A salvação da alma fica sendo secundária. E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma religião universal. Uma religião universal aqui e tal. Nós temos que praticar o diálogo interreligioso, no sentido do Karl Rahner. Tem que fazer isso, claro. Por quê? Para o humanismo dar certo. E você veja, né? Pelo menos no título do Vaticano News estava falando, né? Não, vamos começar a fazer missa. Veja, esse é um papo que circulou há um tempo atrás. Eles estão planejando, né? Digamos, a missa ecumênica. E existe até uma teologia para justificar isso. Herética, certamente. Mas se vocês pensam que a questão da missa aí já está ruim, né? O negócio vai piorar. Porque na missa ecumênica vai ser a doutrina da transubstanciação, ela vai se transformar em transubjetificação. Que é mais ou menos o seguinte. Veja, na transubstanciação, quando o padre ergue, eu acho que fala, esse é meu corpo, ergue o cálice, né, este é o meu sangue,
há uma mudança, a transubstanciação muda a substância. Os acidentes permanecem, ou seja, a aparência de pão e de vinho permanece as aparências, mas o que é ali verdadeiramente é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? É isso. Ah, eu não acredito, não sei o que. Não interessa o que você acredita ou não acredita. É isso. Porque quem manda é Deus aí. Se Deus disse que é assim, é assim. Quem tem fé sabe. Pois bem, como é que é a transubstificação? A transubstificação é assim, ó. Se você é católico e quer acreditar nisso, então aquilo ali realmente vai ser o corpo e o sangue de Cristo. Mas se você não acredita, não tem problema, não vai ser. Você pode encarar como um símbolo. Tanto faz. E a partir disso, você pode fazer a missa ecumênica. Que é a morte da missa. Eu não tenho a menor dúvida. O Soloviev, ele escreveu lá um livro lá sobre os 3 diálogos e o breve relato do anticristo. Ele escreveu esse. E ele coloca lá o anticristo como sendo ecumênico. Como sendo ecumênico. Como diria o professor Orlando Fedeli, o céu é católico, o inferno é ecumênico. Então faz todo sentido que o anticristo, que a religião do anticristo, seja ecumênica. E ecumênica, acrescento eu, porque, aqui com o apoio do padre Castellani, ecumênica porque humanista. Certo? Para encerrar o vídeo de hoje, vamos ver o que o São Gregório Magno, Papa São Gregório Magno, doutor da igreja, ele acharia disso. Vamos ter uma ideia do que ele acharia disso. Ele escreveu seus famosos diálogos, que são 4 diálogos, e nós aqui no Instituto Santo Atanásio editamos aqui, como Virtudes e Milagres, os diálogos de São Gregório Magno. E em uma dessas histórias, ele conta várias histórias dos santos da Itália da época dele, inclusive o segundo diálogo é a vida de São Bento, a famosa, Vida e Milagre de São Bento é o segundo diálogo de São Gregório Magno, na verdade. Está aqui nesse livro também. Mas eu vou ler uma história aqui que ele conta. O bispo ariano que ficou cego. Quem é a área? O que significa o bispo ariano? Existe uma heresia na época que era o arianismo. O que os arianistas eles defendiam? Que nosso Senhor Jesus Cristo não era o Filho de Deus. Não era Deus. Ele era um homem mais elevado, mas não era Deus. Eles negavam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto a fé católica diz, não, nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E os arianos dizem, não, ele é verdadeiramente homem. O mais homem dos homens. Mas muitas outras religiões afirmam coisas parecidas ou pior. Mas vamos lá. Como é que ele conta essa história do... Estamos no terceiro diálogo, diálogo 3, capítulo 29. O bispo ariano que ficou cego. Destes milagres vou contar um que soube há 3 dias por Bonifácio, um monge do meu monastério, que vivia com os lombardos há 4 anos atrás. Um bispo dos lombardos, que era um povo da época, um povo bárbaro da época. Um bispo dos lombardos chegou a Spoleto sem ali encontrar nenhum lugar para celebrar sua liturgia. Começou por pedir ao bispo da cidade uma igreja, cujo fim seria utilizada para seus serviços religiosos errôneos. Veja, o que para São Gregório Magno significava um bispo ariano? Rezar. O que era uma missa para São Gregório Magno feita por um bispo ariano? Serviços religiosos errôneos. Ecumênico, São Gregório, bem ecumênico aqui. O bispo rechaçou seu pedido decididamente, o bispo católico. Então o ariano intruso declarou... Ariano intruso, olha aí, intruso. Hoje os caras estão sendo convidados. Não, vem aqui, vamos dialogar. Intruso. Então o ariano intruso declarou que no dia seguinte entraria à força na igreja do bem-aventurado apóstolo Paulo, situada nas proximidades. Ao ficar sabendo disto, o porteiro da dita igreja correu para fechar a igreja e prender suas trancas. Ao final da tarde, apagou todas as lâmpadas e escondeu-se no interior. Ao amanhecer do dia seguinte, chegou o bispo ariano acompanhado por uma grande multidão, disposto a forçar as portas fechadas da igreja. Porém, de repente, e no momento da chegada, todas as portas do templo, sacudidas pela força divina, jogaram para longe as suas fechaduras e se abriram.
Com esse grande estrondo, ficaram acessíveis todas as entradas da igreja. Uma luz irradiou desde o alto e todas as lâmpadas que tinham sido apagadas ficaram acesas. O bispo Ariano, que tinha ido para fazer violência, foi ferido com uma repentina cegueira, e as mãos alheias tiveram que o conduzir de volta ao seu alojamento. Quando os lombardos da região souberam do ocorrido, já não se aventuraram mais a profanar os lugares dos católicos. O que chama a atenção nesse episódio é que, por causa deste Ariano, as lâmpadas que tinham sido apagadas na igreja do bem-aventurado São Paulo se acenderam e que no mesmo instante em que o Ariano perdeu a luz voltou à igreja. Ou seja, o Ariano ficou nas trevas e a igreja ficou na luz. Por quê? Porque Deus é católico. Pelo menos para São Gregório Magno. Né? Seria isso o vídeo de hoje. Não esquecendo aí, gente, lançamos uma plataforma de cursos. Agora o Instituto Santo Atanásio está com uma plataforma de cursos. E cursos.institutosantoatanasio.org. Né? Seja membro patrocinador e ajude o nosso apostolado. Até a próxima. Viva Cristo Rei.